Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Miziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados aí que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota na advocacia, buscando uma área de nicho aí para a sua atuação, para o seu desenvolvimento profissional, tá bom? O conteúdo aqui também se direciona aos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre as questões aí administrativas, jurídicas e burocráticas que envolvem a sua atividade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, é muito importante isso para a gente continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre três modalidades de uso capião que podem ser utilizadas aí para a regularização da propriedade de imóveis rurais. Quando a gente fala em uso capião para imóveis rurais, normalmente vem na cabeça a modalidade da uso capião especial rural, tá? Mas ela é apenas uma das possibilidades dentre as três que são mais direcionadas para regularização de imóveis rurais, certo? Então nós vamos falar das três principais modalidades de uso capião que podem ser utilizadas na regularização de imóveis rurais, né? Na seguinte ordem, tá? Das que exigem menos requisitos e que têm mais prazo de tempo de prescrição aquisitiva, para as que exigem mais requisitos e que exigem menos tempo de prazo para prescrição aquisitiva. Então a gente começa falando justamente sobre isso. Quando a gente fala em uso capião, a gente fala de um período prescricional. A prescrição, ela não é só uma prescrição relacionada à extinção de direitos, né, ou de exercício de direito perante o Poder Judiciário, mas também de aquisição de direito. Então, quando você exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta por um determinado período de tempo, este período é chamado de prescrição aquisitiva, porque pelo decurso desse tempo você acaba adquirindo direito, no caso aí, de usucapir um determinado imóvel, certo? E a primeira modalidade de uso capião, vou tomar a liberdade de trazer um pouquinho mais para cá as minhas anotações. A uso capião seria a uso capião extraordinária, tá? Que ela está prevista lá no artigo 1238 do Código Civil e que traz a seguinte redação aí para vocês: aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que, assim o declare por sentença, o qual servirá o título para registro no cartório de registro de imóveis. Então, a uso capião extraordinária é a que exige menos requisitos para aquisição e que tem mais tempo para que isso ocorra, né? Exige mais tempo. Então, aqui nós estamos falando de 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. É aquela posse ad uso capionem, a gente fala, que é a posse de quem está no imóvel como se proprietário fosse, ou seja, com interesse, com a intenção de ser dono da coisa, né? Então, essa posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, sem que haja necessidade de justo título ou boa-fé, já garante aí o direito de usucapir o imóvel. Então, esse é uma modalidade de uso capião mais utilizada para quando a pessoa está sobre a posse de um imóvel há muito tempo e que não possui nenhum título de documento de aquisição, uma promessa de compra e venda, certo? Muitas vezes que entrou no imóvel, inclusive sem autorização do proprietário. É o caso, por exemplo, de alguém que acaba invadindo ou entrando em um imóvel que está abandonado e que nunca sofreu nenhum tipo de medida possessória para que pudesse reaver aquele imóvel. Então, nestes casos, o mais indicado, né, é justamente a uso capião extraordinária, que exige mais tempo, porém você tem menos requisitos que precisam ser demonstrados ali, tá? E o parágrafo único
desse dispositivo do Código Civil, ele estabelece o seguinte: o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, veja bem, se a pessoa que está ajuizando a uso capião, o posseiro, utilizar o imóvel como sua moradia ou se exercer atividade produtiva no imóvel, esse prazo de 15 acaba sendo reduzido para 10 anos. E, como na maioria dos casos, em imóveis rurais, há exercício de atividade produtiva no imóvel, então é mais fácil ainda de conseguir fazer a uso capião extraordinária dentro do prazo dos 10 anos. Certo? Então, esse é a primeira modalidade. A segunda é a uso capião ordinária. Esta aí exige menos tempo, mas tem mais requisitos. Então vamos a eles. Artigo 1242 do Código Civil. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Aqui quais são os requisitos? Posse mansa, pacífica e ininterrupta, por 10 anos, justo título e boa-fé. Então, aqui é o típico caso em que o proprietário fez uma promessa de compra e venda com o antigo proprietário do imóvel, o posseiro fez um contrato de compra e venda com o antigo proprietário do imóvel e que, por alguma razão, acabou não conseguindo fazer a transferência do imóvel através da escritura pública de compra e venda, que é o documento que é possível ser levado aí ao cartório de registro de imóveis, tá? Então, nesta circunstância, nesta situação, é possível que seja feita a uso capião ordinária, mas aí, além da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 10 anos, você precisa comprovar o justo título, a existência de algum tipo de contrato de transferência dessa propriedade e a boa-fé. E aí, às vezes, eventualmente, até mesmo a comprovação de que houve a quitação deste contrato também pode ser interessante, tá bom? Mas o parágrafo único traz uma outra informação. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Então, se por alguma razão foi feita uma escritura de compra e venda que foi posteriormente cancelada, por qualquer razão que seja, e neste imóvel tiver sido, seja exercida moradia ou produtividade agrícola, o que pode ser feito ali? Esse prazo pode ser reduzido de 10 para 5 anos, e aí é possível também se utilizar da uso capião ordinária. Então, veja que quanto mais a gente vai evoluindo na cadeia dos procedimentos de uso capião, menos prazo vai exigindo, mas por outro lado, tem mais requisitos que precisam ser cumpridos, certo? E por fim, nós temos a uso capião especial rural, que tem a previsão tanto na Lei 6969 de 81, como também no Código Civil, no artigo 1239. E nesse artigo 1239 do Código Civil estabelece o seguinte: aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Esta modalidade de uso capião, ela já é mais direcionada à redistribuição fundiária, tá? A ideia aqui é de uma uso capião voltada para pequenas áreas rurais, tanto que aqui se estabelece um limite de tamanho de área que pode ser usucapida pela uso capião especial rural, que é até 50 hectares. Então, aquele que tiver posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 5 anos, área rural, necessariamente em zona rural, tá? Por que essa informação é importante? Porque a classificação de imóvel rural, ela é pelo princípio da finalidade. Então, o imóvel, mesmo estando em zona urbana, se ele for destinado para atividade rural, ele tem todos os benefícios, inclusive tributários, de imóveis rurais, tá? Inclusive pagando ITR.
No caso da uso capião especial rural, é o contrário. Aqui a ideia é a localização, tá? O princípio da localidade. Então, o imóvel precisa estar contido em área rural, em zona rural, tá? Então, posse mansa, pacífica e ininterrupta de área com até 50 hectares em zona rural, em que o posseiro tem que residir com ele e sua família e tornar a área produtiva. Se forem cumpridos todos esses requisitos durante 5 anos, é possível fazer o ajuizamento da uso capião especial rural. Lembrando aí, esse é uma modalidade mais direcionada para redistribuição fundiária em casos em que há ocupação de imóveis menores aí, com o fim de produtividade, de produzir e de moradia, tá certo? Então nós temos aí 3 modalidades: uso capião extraordinária com prazo de 15 a 10 anos, uso capião ordinária de 10 a 5 anos e uso capião especial rural de 5 anos, mas com limitação de área para a utilização deste procedimento, certo? Esses são os procedimentos mais utilizados para fins de regularização da propriedade dos imóveis rurais, certo? Eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem nos comentários, no direct do Instagram. Siga o meu Instagram, @JulianoBiziak. Se inscreve no canal. Lá no meu Instagram você também consegue falar comigo pelo meu WhatsApp. No link da bio você consegue falar comigo, tá ok? Então, eram essas as informações para hoje. Obrigado e até a próxima.